E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. 4 matérias. Basicamente a segunda e a terceira matéria são o mesmo teor. Então basicamente nós podemos colocar como 3, tá? Então vamos à pauta do dia aqui, já para sem perder tempo. 7-Eleven começou a colocar o arroz estocado, tá? Eu vou trazer isso aqui para você. O Eda, ele disse que ele vai começar a reduzir a compra dos títulos. Mas o que isso quer dizer? É o que eu vou trazer para você também. Vou tentar trazer de uma maneira mais fácil possível para você poder entender. Já parei, mas por que disso? Porque muita gente não entende de economia. Mas eles querem ficar cientes da situação. Então isso é bom, tá? Como é que se diz? Para saber o rumo que o Japão está indo. E, como última matéria, eu já havia gravado 2 matérias e agora parece que essa é a definitiva. Que no caso, a polícia do Japão, ele definiu, bateu o martelo aí agora, falou assim, como é que vai ser as multas para quem anda de bicicleta. E vai ter multa, como é que se diz assim, bem salgadinha. Tá? Então, para você que anda de bicicleta aqui no Japão, toma cuidado. Já tem data também, tá, para poder estrear. Isso já tinha, tá? A matéria passada já estava falando que ia ser no dia 1º de abril. Só que a questão das multas, como é que ia ser, que estava meio assim por alto. Mas também eles já tinham certos valores. Só que agora bateu o martelo. Tá? Então, tanto que agora deve ser praticamente a última matéria. Aí chegando no ano que vem, perto de abril, deve sair alguma outra coisa avisando. Mas caso contrário, tá? Já sabe que aqui no canal você fica muito bem informado, porque vai ser a terceira matéria falando sobre a mesma coisa. Então vamos começar aqui sem enrolação. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal, tá certo? Se for no TikTok, só clicar no rosto do bonitão ali. Mas vamos lá, parte do 7-Eleven. セブンイレブンジャパンでは随契約で550トンの備蓄米を購入していて、今日から都内のおよそ150店舗のほか、大阪や四国の一部でも販売を始めました。東京葛飾区の店舗では2キロに小分けされた無洗米の備蓄米が並べられました。 Então vamos lá. A venda de arroz estocado sob o contrato discricionário do governo começaram nas grandes lojas de conveniência do 7-Eleven. Agora o produto será vendido nas 3 principais lojas. O foco está em saber se as vendas de arroz estocado expandirão ainda mais. Isso vai depender só dos, como é que se fala assim, dos lojistas mesmo, dos varejistas, porque o povo quer. Tá? E tá muito difícil de encontrar. Eu pelo menos não encontrei nenhum até agora. A 7-Eleven adquiriu 550 toneladas de arroz estocado por meio de contrato discricionário e começou a vender no dia 17, em cerca de 150 lojas em Tóquio, além da parte de Osaka e Shikoku. As lojas no bairro de Katsushika, em Tóquio, o arroz pré-lavado, embalado em porções de 2 quilos, foi colocado nas prateleiras por volta das 7 da manhã. Então você já sabe. Tem que ir cedo para conseguir o arroz, senão esquece. O preço foi de 775 ienes, incluindo impostos. Lembrando que esse aqui é um saco de 2 quilos. Tá? E as pessoas foram vistas comprando imediatamente. Por isso que eu falo que tem que correr, tá? No caso, se você quiser comprar. A empresa planeja expandir as vendas para as lojas de todo o país a partir de julho. Tá? Então a partir de julho você pode ser que encontre nas lojas de todo o Japão, mas por enquanto não tem, tá? Pelo menos aonde que eu moro aqui eu não vi. Se você que mora aqui no Japão já viu em algum combine, escreve nos comentários para nós aqui, para a gente ter noção da onde você é e qual combine tá. Porque geralmente os 3 combines anunciaram, só que eu não vi nenhum dos 3 combines. Eu sou do estado de Gifu, cidade de Nakatsugawa, eu não vi nada ainda. Tá? Já fui no Donki daqui também, o Donki já falou que comprou, também não vi nada. Então por enquanto, no lado de Gifu aqui, Nakatsugawa tá meio complicado. Tetsuo Akabane, do departamento de operações, afirmou que ao dividi-lo em porções menores,
torna-se o produto mais fácil, no caso assim, para carregar, né? Queremos entregá-la em todo o Japão o mais rápido possível. Entre as lojas principais de conveniência, o Family Mart e o Lawson já começaram a vender o arroz estocado por meio dos contratos ali também, discricionários. Como as 3 grandes empresas possuem rede nacional de mais de 50 mil lojas, o foco será a expansão das vendas do arroz estocado. Alguns supermercados locais, embora não atendam os critérios de solicitação dos contratos discricionários para o estoque de arroz, começaram a receber o arroz também por meio de grandes organizações e distribuí-los, no caso assim, para venda. O Toitia, que é um supermercado de rede da cidade de Sakata, no estado de Yamagata, recebeu 200 sacos de arroz estocado, cada um de 5 quilos, e começou a vender nas suas 7 lojas. No Mizuhodori, o arroz estocado da safra de 2022 estava composta por 2.138 ienes, no saco de 5 quilos, tá? Com limite de compra de um saco por pessoa. Os consumidores formaram filas para comprar o arroz estocado na abertura da loja às 10 horas. E os 55 sacos preparados se esgotaram em questão de 1h30. Então você vê que está todo mundo correndo. Por mais que tenha gente desdenhando do arroz aqui, falando que é ração para gado, ração para bicho, você vê que muita gente está querendo, muita gente está necessitada. Por isso que eu peço para você, pelo amor de Deus, se você não precisar, não desdenhe, tá, disso aqui, porque você vê que muita gente tem a real necessidade. E o ministro, no Koizumi, ele falou que vai colocar no site também, no site do Ministério, um mapa da onde está vendendo, nos locais de venda. Isso para poder ajudar as pessoas a se direcionarem em quais locais já começaram a vender. Isso é bacana pra caramba. Ele avisou ontem que ele ia fazer isso. Então vamos pulando aqui de matéria. Agora é a parte dos títulos do governo, que isso aqui influencia bastante também na política econômica do Japão. Tá? Olha só. 日銀は今日2日目の金融政策決定会合を開き、今の政策を維持することを決めました。政策金利を据え置き、短期の市場金利を 0.5% 程度で推移するよう促します。トランプ政権の関税措置で先行きの不確実性が高く、経済や物価への影響を慎重に見極めるべきだと判断したとみられます。Ah, lembrei antes que eu esqueça. Pois é. Japonês, que suspense isso. Vocês estão vendo que o Japão ele tá tentando tudo ou nada. Né? Chegou pro tudo ou nada. Só que ontem, o Trump, ele soltou uma nota falando desse tudo ou nada com o Canadá. Escuta só. Em cima disso aqui, você já vai ter uma ideia de como será o futuro do Japão. Tá? O presidente americano Donald Trump... me desculpa, eu tinha que ter colocado isso na pauta do dia, eu não coloquei, então eu lembrei agora. Então pelo menos você vai ficar bem informado em relação às negociações do Japão e para o futuro que vai ser. O presidente americano Donald Trump disse que um novo acordo econômico com o Canadá era possível, mas enfatizou que as tarifas precisam desempenhar um papel. Uma posição no qual o governo canadense se opõe fortemente. Aquela velha história, o Canadá está igual ao Japão. Tudo ou nada. Ou tira isso aqui ou não tem negociação. Tá? O primeiro-ministro canadense venceu a eleição em abril com a promessa de combater as tarifas do Trump. Está pressionando pelo que ele chama de um novo relacionamento econômico e de segurança com os Estados Unidos. Eu tenho um conceito de tarifa. Mark tem um conceito diferente. Mark é o primeiro-ministro canadense ali. Vamos ver se conseguimos chegar no fundo disso, disse Trump ao se encontrar com Carney, a margem da cúpula do G7 em Alberto. Tanto que o Ishiba foi lá, conversou com o Trump também e não chegou a nada. Tanto que eu noticiei aqui. Tá? Aí depois as grandes, como é que fala assim, o povo aqui do Japão começou a trabalhar nas notícias, aí só confirmou o que eu já havia falado antes. Não havia fechado o negócio. Por isso que eu falei que a notícia que eu estava soltando assim estava fresquinha ali, ó, bem antes do povo. Então, continuando aqui.
Sou um especialista em tarifas. Questionado se um acordo seria possível em poucas semanas, Trump respondeu: sim, é possível. O Canadá, o principal fornecedor de aço e alumínio para os Estados Unidos, enfrenta tarifas impostas por Trump sobre metais e também sobre as exportações de automóveis. Então você vê que o pau está comendo lá para o lado do Canadá também. Carney disse na semana passada que os países estavam em negociações intensas sobre as tarifas e que o Canadá estava se preparando, no caso, você estava preparando represálias caso as negociações não tivessem sucesso. Diferentemente do Japão, que o Japão não falou nada disso. Tá? Ó, só para você ter ideia, a data limite para o Japão fechar negócio é dia 9 de julho. Se não fechar até o dia 9 de julho, se os Estados Unidos não colocar uma extensão nisso, o Japão vai ter 100% das tarifas. Só para você ter uma ideia, as tarifas recíprocas de 10% vão subir para 24%. Isso só para começar. Então já dá para você ter uma ideia o tamanho do problema que isso vai ser para o Japão. Mas continuando aqui. O otimismo de um acordo poderia ser concluído rapidamente diminuiu nos últimos 10 dias, com autoridades canadenses dizendo reservadamente que os Estados Unidos não parecem ter pressa. Estamos no meio de uma discussão, não chegamos ao fim dela. Nossa posição é que não devemos impor tarifas sobre as exportações canadenses para os Estados Unidos, disse a embaixadora canadense. Continuaremos conversando até encontrar um ponto de acordo que seja melhor que possamos conseguir para o Canadá. Então já dá para você ter uma ideia que o Canadá também está indo por tudo ou nada ali e está igual ao Japão. E com isso você já sabe que dependendo eles não vão chegar num acordo tão cedo. O Reino Unido fechou o acordo, tá? Apareceu o Trump lá junto com o representante do Reino Unido, eu não lembro o nome dele, então não vou nem tentar falar para não passar gafe. Só que parece que eles assinaram, tá? Só que ficou alguma coisa em aberto ainda, tá? Que eles vão refinar, mas ali a coisa já acertou. Então praticamente o primeiro país que fechou realmente com as tarifas dos Estados Unidos foi o Reino Unido, tá? Mas vamos aqui, Japão. Na reunião de política monetária do Banco do Japão realizada, o BOJ decidiu desacelerar o ritmo da redução gradual da quantidade de títulos públicos adquiridos em relação ao mercado. Além de manter a política monetária, em entrevista coletiva após a reunião, Ueda afirmou que a redução no ritmo de compra dos títulos visa evitar flutuações anormais nas taxas de juros tivessem um impacto negativo na economia. Ele é muito doidão esse Ueda, tá? Ele fala esse tipo de coisa, mas ele mesmo vem a público e ele mesmo especula. A partir da hora que ele especula, ele deixa o mercado todo alvoroçado. Então você vê que ele fala uma coisa, ele faz outra. O que é isso aqui? É hipocrisia. Tá? Não tem outra palavra para isso. Uma pessoa que fala uma coisa e faz outra é uma pessoa hipócrita. Definição de hipócrita é isso. Então só tome cuidado, tá? No caso. Indicando que a decisão foi tomada em consideração à instabilidade do mercado de títulos, que recentemente viu uma forte alta na taxa de juros de longo prazo. É aquela famosa ideia da marcação ao mercado, que eu já expliquei aqui, entre aspas, né, bem grosseiramente, em outro vídeo. Então, se você não viu ou não entendeu, eu sugiro que vá no outro vídeo ou procure o que é marcação ao mercado. Na reunião de política monetária realizada, o BOJ decidiu, né, reduzir o ritmo de compra dos seus títulos. A partir de abril do próximo ano, Em entrevista coletiva após a reunião, o Ueda explicou o motivo, afirmando: queremos evitar prosseguir com a redução muito cedo, o que poderia causar volatilidade anormal nas taxas de juros dos títulos do governo e ter um impacto negativo na economia, indicando que reconhecia que isso devia à instabilidade do mercado de títulos, que tem registrado uma forte alta nas taxas de juros de longo prazo. E agora vai piorar, tá? Isso aí. Vai piorar, o que eu quero dizer? Vai subir ainda mais esses valores. Por causa desse problema do Irã com Israel. Por causa
problema de petróleo, etc. Tanto você vê que tem a commodity ouro, aqui no Japão está pegando preços assim, cabalares. Então tem que tomar muito cuidado nesse ponto. Além disso, em relação às críticas de que o grande volume de compra de títulos do governo sobre a política de flexibilização monetária em larga escala implementada pelo ex-governo Kuroda, né? Ficava assim, é o ex-presidente do Banco do Japão, tá? Levou os movimentos instáveis do mercado de títulos e o Ueda afirmou: em termos de efeitos colaterais da flexibilização em larga escala, estamos procedendo com cautela para que eles não se tornem aparentes. Vou ler de novo. Em termos de efeitos colaterais da flexibilização em larga escala, estamos procedendo com cautela para que eles não se tornem aparentes, para que eles não apareçam, mas já tem. Só que eles estão tentando camuflar. Então você vê a safadeza? Porque se joga no mercado, o mercado dá aquele baque, só que depois ele sabe como mexer. Se fica nesse negócio não aparente, sabe que tem, mas o negócio está esquisito, o que é isso? Uma parte é especulação também. E nisso mexe com a bolsa? Mexe com o mercado? Mexe. É muito tenso. Então você vê que, por mais que ele tente falar que vai ficar um negócio bom, ele faz de outra maneira. Então o troço é esquisito. Porque o mercado, as pessoas que mexem, que trabalham com o mercado, eles gostam de definição. Eu também adoro uma definição. Tá? Porque por mais que seja um resultado ruim, mas você sabe lidar, porque você sabe que é um resultado ruim. Mas a partir da hora que você não tem resultado nenhum, fica aquela flutuação, aquela coisa esquisita, você vai falar assim, e agora? O que eu vou fazer? A indefinição é o pior sentimento para um investidor. É tenso pra caramba. E com isso ele pode fazer ele perder dinheiro, muito dinheiro. Tá? Mas continuando aqui, só que essa parte aqui, ele não rege só, tá, o investidor. Ele rege a política financeira do Japão como um todo. Porque esses títulos, eles financiam certas políticas aqui dentro. Então deixar certas flutuações é meio doideira. Tá? Mas, continuando. Enquanto isso, em relação às medidas tarifárias do presidente americano Trump e as políticas comerciais de outros países, Ueda disse: a incerteza é extremamente alta e julgo que o risco de uma tendência de queda tanto na economia quanto nos preços é alta. Então você vê que o próprio Ueda está falando que a economia está afundando. E o risco de... julgo que o risco de tendência de queda tanto na economia quanto nos preços é alta. Então já dá para você ter uma ideia que o negócio está degringolando. E ele acrescentou: acho que não temos escolha a não ser observar as negociações comerciais em si. Mas quanto mais elas forem adiadas, mais teremos que continuar a julgar que a situação em torno da política comercial é incerta. Só que ele faz o mesmo. Ele sobe no muro e ele fala: eu não sei o que fazer, então não vou fazer nada. Só que nisso, a parte econômica do Japão fica na mesma coisa. Eu não sei o que fazer, então nós não sabemos o que fazer. Então você vê que ele próprio fala, ele próprio faz a nhaca. É tenso pra caramba. O Bojo planeja aumentar as taxas de juros no futuro. Mas toda vez que ele fala isso, causa alvoroço aqui no Japão. E ele não faz. Então ele só especula para mexer no câmbio, para desvalorizar o iene, para melhorar o dólar, para o governo japonês ganhar dinheiro. Já trouxe por A mais B aqui que o governo japonês ganha muito dinheiro com a desvalorização do iene. Então não compensa para o governo japonês em si ter a desvalorização do iene. Só que se o iene desvaloriza, o commodity desvaloriza, os preços entram em flutuação, é mais inflação. Então você vê que o próprio governo ele faz coisas para inflacionar os produtos. Para você ter ideia. O quão hipócrita o governo é falando: nós queremos combater a inflação. Não, você não quer. Se você quisesse, você faria de outra forma. Então você vê o tamanho da safadeza. Mas ainda estamos em estágios iniciais da discussão sobre quando aumentar as taxas de juros. Enfatizando sua intenção de monitorar cuidadosamente as tendências de políticas comerciais,
e o conteúdo dos indicadores econômicos. Então você vê que ele disse e não falou nada. Então vamos aqui. Vou tentar trazer de uma maneira mais fácil possível esses passos que o BOJ está fazendo, que o Banco do Japão está fazendo. Vamos lá. Por que o Banco do Japão está comprando títulos? Só molhar o bico aqui. Vamos lá. Por que o Banco do Japão está comprando títulos do governo japonês? No passado, o BOJ implementou medidas de flexibilização monetária em larga escala, com o objetivo de escapar da deflação. Então você vê que eles já estavam tentando criar inflação no Japão. Para facilitar a circulação de dinheiro na sociedade e manter as taxas de juros em níveis extremamente baixos. É o que o Japão tentava fazer a níveis negativos. Por quê? Para estimular o mercado. Então você vê que o Japão ele era muito doido. Tá? O Kuroda ele fazia uma política muito louca. Ele queria inflação, mas ainda dava crédito para o povo. São duas coisas nada a ver. Porque a inflação, a função da inflação é tirar o crédito do povo. A partir da hora que você quer inflação e dá crédito para o povo, você está jogando, como é que fala assim, álcool na fogueira. É doideira? É doideira. Então nunca que a inflação aqui no Japão ela iria conseguir ter a função dela, que é entrar em deflação fazendo esse tipo de coisa. É muito tenso, mas continuando. O BOJ, né, comprou grandes quantidades de títulos do governo no mercado de títulos. Por quê? O governo japonês, na sanha de querer fazer dinheiro, ele inundou o mercado de títulos. Então um título que varia 100 ienes, com aquela quantidade que ele colocou, estava valendo Hyakuen. Tá? Quando a gente fala assim nesses valores, vamos colocar um valor em português aqui, tá? Que eu estava falando um valor em japonês. Quando o título estava valendo 1.000, ele começou a valer 100. Então você vê que houve uma grande desvalorização por aquela quantidade de títulos, porque o governo ele queria fazer milhões de, como é que fala assim, de política pública sem dinheiro. Então o que ele colocava? Título atrás de título. Pá, pá, pá. Só que falou assim, precisamos agora entrar no superávit primário. Como com esse tanto de título no mercado? Não tinha como. Tanto você vê que o governo está lutando ano após ano para entrar no superávit primário, para tentar trazer as contas da casa, no caso assim, do país Japão, num patamar respeitável. Porque isso aqui tá igual aquela pessoa que ela mora sozinha, ela ganha 10, ela gasta 30. Nunca que ela vai conseguir colocar as contas delas no eixo. Traduzindo de uma forma muito fácil. Tá? Então, continuando aqui. No seu auge, as compras de títulos do governo pelo Banco do Japão no mercado de títulos ultrapassou os 100 trilhões de ienes por ano e 10 trilhões de ienes por mês. Então já dá para você ter uma ideia a quantidade de títulos que eles colocaram no mercado. Por que o Japão está reduzindo suas compras? No caso assim, o Banco do Japão está reduzindo suas compras. Como resultado da contínua compra de títulos do governo, o montante de títulos do governo detido pelo Banco do Japão ultrapassou a metade do montante total dos títulos do governo emitidos, aproximadamente de 600 trilhões. E foi apontado que o Banco do Japão tinha uma presença muito grande como comprador no mercado de títulos. Por esse motivo, o Banco do Japão alterou sua política de flexibilização monetária em larga escala para o ajuste de taxa básica de juros em março de 2024. E em julho do mesmo ano, anunciou um plano para reduzir gradualmente suas compras de títulos do governo no mercado. Eles falam isso, deixa eu acabar de ler aqui, eu vou só comentar. No entanto, o BOJ era o maior comprador do mercado de títulos há muito tempo. Havia o risco de que a redução repentina das compras perturbasse o equilíbrio da oferta e demanda.
causando a turbulência de mercado e flutuações acentuadas de juros. Oferta e demanda, você já deve estar careca de saber, você que acompanha o canal. Se você não acompanha, né, quiser começar a acompanhar, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho ali para você receber as notificações de vídeo. Peço para você, tá? Por quê? Se você puder, deixa seu like. Porque geralmente, o que eu estou vendo estatisticamente falando do canal, apenas 10% das pessoas que assistem os vídeos do canal deixam like. Se você está consumindo os vídeos do canal, eu acho que nada mais justo, pelo menos deixar um likezinho ali para poder ajudar a incentivar o YouTube a passar os vídeos para as outras pessoas, tá? Mas continuando aqui. Por esse motivo, a redução de compras foi iniciada num ritmo lento, com uma redução de cerca de 40 bilhões de ienes a cada 3 meses, em princípio, levando em consideração o mercado. Quando essa medida foi introduzida pela primeira vez, o valor das compras por mês era de aproximadamente 5,7 trilhões de ienes, mas agora é de aproximadamente 4 trilhões de ienes. Eu vou traduzir de uma forma diferente para você. Aqui eles estavam reclamando que tinha muito título no mercado e ninguém estava comprando. Aí eu vou perguntar para você, o Japão naquela época ele tinha uma política de taxa de juros negativa. Então quem que em sã consciência vai comprar um negócio que não vai te render nada? Qual investidor vai comprar alguma coisa para não render nada? Pois é. Então o que acontecia? Tempos atrás, as pessoas faziam a tal do carrego. Tá? O carrego nada mais é que a alavancagem. Então eles vinham aqui no Japão que a taxa de juros era negativa. Eles tiravam, como é que fala assim, empréstimos, que praticamente o empréstimo era zero, tá? Taxa zero. Em cima desse, então, como ele não tinha que pagar juros, ele só ia pegar aquilo lá, aquele dinheiro, e pagar a mesma quantia. Só que o que ele pegava? Ele pegava esse dinheiro aqui do Japão emprestado, como é taxa zero, e aplicava em outros países. Então o Japão perdia divisa com isso. Ele aplicava em outros países que davam juros, pagavam juros. Então para você ver como é que a coisa funcionava naquela época. Então isso se chamava carrego, tá? Ou carry trade. Então acontecia muito isso naquela época. Aí com isso o Japão começou a perder muito dinheiro, né? Que dava evasão de divisas sempre, etc. Chegou uma hora que já não dava mais para acontecer isso, tá? O país perdendo dinheiro. E o Japão precisava de dinheiro para continuar tocando suas políticas. E como já tinha, como é que fala assim, certa quantidade de títulos que eles não poderiam mexer porque já tinha sido emitido a juros negativos, eles tinham que colocar mais títulos a juros positivos, que ia encher o mercado ainda mais. Aí entra a ideia da oferta e demanda. Se você coloca muito de um produto, ele vai cair o preço. Então agora nós vamos tirar muito desses produtos para aumentar o preço, aumentar o valor. Por isso que daqui para frente, quem quiser fazer certos investimentos aqui no Japão, quiser ganhar bem nessa parte de renda fixa, sugiro que comece a comprar os títulos do governo. Porque agora está no patamar de 0,5%. Se o Ueda aumentar, grande provavelmente vai para 0,75%. Vai aumentar o rendimento? Vai aumentar o rendimento, mas aumenta o valor também. Tá? Dependendo, é uma coisa proporcional. Então, tem que ver, né? Então, continuando aqui. Por que você decidiu, no caso assim, por que o BOJ decidiu diminuir o ritmo da redução de compras? Isso foi considerando uma estabilidade contínua no mercado de títulos. No mercado de títulos, instituições financeiras e outras negociam títulos públicos emitidos, e quando os títulos públicos são vendidos, o preço cai e o rendimento, que é o indicador das taxas de juros, aumenta. É aquilo que eu falei para você, né? Oferta e demanda. Recentemente, no mercado de títulos, tem sido difícil encontrar compradores para os títulos públicos. E houve casos em que o rendimento é um indicador das taxas de juros, aumentou de forma acentuada.
Em particular, houve mais casos de títulos públicos de ultra longo prazo, com vencimento em 30 a 40 anos, sendo vendidos em abril desse ano com rendimento de 30 anos, subiu para 3,185% no dia 21 do mês passado. E o rendimento para 40 anos subiu para 3.675 no dia 22, marcando ambas máximas históricas. Ah, japonês, se eu comprar isso aqui eu preciso esperar 30, 40 anos? Se você souber fazer a marcação a mercado, não. Por isso que isso aqui, muita gente ganhou dinheiro com isso aqui. Tá? Mas se você não sabe, é melhor não mexer. Compra e deixa rolando, mas 30, 40 anos é uma vida. Tá? Então você tem que tomar muito cuidado nesse ponto. Se você for novinho, compra. Se você já tiver uma certa idade, eu recomendo não comprar esse tipo de título, porque você não vai usufruir se você não souber fazer marcação a mercado. É doideira. Mas você vê que por causa desse tipo de coisa, os valores nisso estão subindo. Porque esse valor de 3,675% são valores de marcação a mercado. Tá? Que está batendo, não o valor do título em si. Tá? Então tem muita coisa que tem que tomar muito cuidado. Porque eu venho acompanhando isso, então vem mostrando a taxa diária, né, das coisas. Os participantes do mercado apontaram que os seguintes motivos para a venda dos títulos públicos de ultralongos. Então você vê que ele não fala que o mercado está comprando, está vendendo os títulos. Né? A demanda por títulos públicos está diminuindo, já que as seguradoras de vida e as principais compradoras evitam novas compras de títulos. Porque você vê que compraram muito no passado. Então você vê que títulos de 30, 40 anos, dependendo, se não tem rendimento, chega uma hora que a pessoa empata dinheiro. É igual fazer o trade, o famoso trade, que muita gente fala assim, ah, eu ganho rios de dinheiro. Eu tenho minhas dúvidas, dependendo. Porque eu faço trade também. No futuro, mais para frente, eu vou gravar um vídeo dos trades que eu faço, do que eu venho fazendo, tá? Eu venho anotando quando eu compro a ação, com que valor, quanto tempo eu estou conseguindo, eu estou levando para fazer o trade daquela ação. Tá? E a coisa não é bem assim que o povo fala que está ganhando dinheiro. Então eu estou trazendo isso, eu estou documentando tudo. Tá? E depois eu vou gravar um vídeo só para mostrar isso. Tá? Tem minha planilhinha ali de Excel ali, que já está bem detalhadinha, com todos os trades que eu venho fazendo ao longo de um certo tempo. Então você já vai ter uma ideia que a coisa não é bem por aí. Tá? A não ser que você tenha um dedo muito bom para compra e venda. Mas caso contrário, é tenso. Tá? Mas continuando aqui. Então os participantes do mercado apontaram os seguintes motivos para a venda dos títulos ultralongos. A demanda dos títulos estava diminuindo, já que as seguradoras de vida e as principais compradoras evitam novas compras de títulos. O debate ativo no parlamento sobre o corte de impostos do consumo gerou a preocupação crescente entre os investidores quanto ao impacto nas finanças, o que levou à venda de títulos públicos. Então você vê que aqui não está falando de compra para retirar o título do mercado, está jogando mais título no mercado, de volta. Os participantes do mercado também afirmaram: o BOJ, que havia comprado grandes partes dos títulos públicos até agora, está reduzindo suas compras, o que gerou um sentimento crescente no mercado de que não haverá mais ninguém para respaldar os títulos, o que também se acredita ter levado à venda dos títulos públicos. E a atenção do mercado de títulos está voltada para a futura política da compra do BOJ. Como exatamente o BOJ diminuirá o ritmo? O Banco do Japão reduzirá a quantidade de títulos públicos de longo prazo adquiridos no mercado em cerca de 400 bilhões de ienes a cada 3 meses até março do próximo ano, mantendo o plano definido em julho do ano passado para esse período. Atualmente, as compras mensais serão de cerca de 4,1 trilhões de ienes, mas
Com a redução das compras, serão em cerca de 2,9 trilhões de ienes por mês, de janeiro a março do próximo ano. Por outro lado, o plano recém-anunciado para abril do próximo ano e os seguintes reduzirá o valor em cerca de 200 bilhões de ienes a cada 3 meses em princípio. Então, dos 4,1 trilhões de ienes, isso vai diminuir ainda mais. E a esse respeito, o BOJ afirmou: reduziremos gradualmente o valor para que possamos melhorar o funcionamento do mercado, né, para deixar ele um pouco mais valorizado, para as pessoas poderem comprar de novo. Porque você vê que as pessoas estavam devolvendo o título para o mercado, levando em consideração a estabilidade do mercado de títulos. De acordo com o novo plano, os títulos públicos adquiridos no mercado de janeiro a março, né, para 2027 serão reduzidos em cerca de 2,1 trilhões de ienes por mês. Então você vê que é pela metade do que está agora. Se a redução for implementada conforme o planejado, estima-se que até março do próximo ano o saldo devedor de títulos do governo em poder do Banco Central será de aproximadamente 16 a 17% menor do que junho do ano passado, antes do início da redução. Enquanto isso, o BOJ realizará uma avaliação provisória do plano que acaba de apresentar em sua reunião de política monetária em junho do próximo ano e revisará, se necessário, além de considerar anunciar sua política de compras a partir de abril para o próximo ano. O BOJ pretende reduzir gradualmente suas compras de títulos, mas não pode deixar de levar em consideração o mercado de títulos, que influencia na taxa de juros, destacando a dificuldade de uma estratégia de saída das medidas anteriores de flexibilização monetária em larga escala, culpa do Kuroda. Então você vê que o BOJ ele vai tentar melhorar o valor do título do governo, tirando esse excesso de título que tinha, para tentar gerar mais dinheiro para o governo. Vai dar certo? Só Deus sabe. Tá? Não dá para fazer isso porque eles estão querendo fazer uma política para 2027, é muito longo. Tá? E você vê que o mercado ele tem flutuações. Você vê que ninguém estava esperando esse ataque de Israel, né, ao Irã. E nisso vai mexer com o mercado? Totalmente. Tanto que já se fala em fechar o Estreito de Hormuz ali, onde passa boa parte do petróleo do mundo. Então se fechar aquilo ali, vai dar um bloqueio na parte do petróleo. E o que acontece? As ações de petrolíferas vão subir, então já fica a dica. Tá? Tanto que você vê que o valor da Petrobras subiu esses dias. Então tem que se tomar cuidado, sim. É oportunidade para fazer grana? É oportunidade, mas não é recomendação de compra. Mas fica de olho. Tá? Porque isso aqui não aconteceu só com a Petrobras, com outras empresas também aconteceram. Tá? Empresas ligadas, etc. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Nesse ponto. Mas vamos à última matéria aqui, a matéria da bicicletinha. 次は自転車についてです。来年4月1日から113の交通違反について反則金の納付を通告するいわゆる青切符による取り締まりが行われることになりました。今日政府の閣議で決まった反則金の額の一部がこちらです。はい、で中でもこちら、この自転車での歩道通行については疑問の声が多く寄せられて、警察庁が基本的な考え方をまとめました。どういった内容なんでしょうか。Então vamos lá. O governo definiu, agora já bateu o martelo, o valor das multas a serem impostas por infrações de trânsito cometidas por ciclistas, tá? Conhecidas como as multas azuis ou a OQIPO, e notificam os ciclistas sobre a necessidade de pagar as multas. E a fiscalização vai começar a partir de 1º de abril do ano que vem. Não é dia da mentira, tá? Vai começar. Por outro lado, o governo delineou os princípios básicos para o ato de andar de bicicleta na calçada, como não sujeitar os motoristas às multas, como não sujeitar os ciclistas às multas, exceto em casos que o ciclista represente um perigo para os pedestres.
A lei de trânsito revisada, promulgada no ano passado, eu trouxe isso aqui, por isso que eu falo, se você quer ficar sempre bem informado, se inscreva aqui, porque já é a segunda, no caso já foi 2 matérias, essa aqui é a terceira. A lei de trânsito revisada, promulgada no ano passado, introduz um novo sistema de fiscalização chamado multas azuis. Segundo, os ciclistas serão notificados sobre multas a serem pagas, assim como os carros e motocicletas, né? E terão sanções se não pagarem as multas. Tá? Na reunião ministerial realizada, o governo decidiu sobre as multas para 113 infrações de trânsito passíveis para as multas azuis, que serão punidas a partir do dia 1º de abril do próximo ano. Então as principais multas serão de 12 mil ienes para quem andar de bicicleta segurando o celular, 6 mil ienes para ignorar sinais de trânsito, 6 mil ienes para infração, né, na divisão de trânsito, como dirigir na contramão e andar na calçada. O que isso quer dizer? Que se o sentido da rua estiver subindo e o ciclista estiver descendo, é multa. Então ele tem que seguir o fluxo do trânsito. Isso vai pegar muita gente de calça curta. Você vai ver que no começo o que vai ter de gente perdendo dinheiro por causa disso, até eles entenderem. Mas continuando aqui. 3 mil ienes por infração à regra de não andar em paralelo, 2 bicicletas um do lado da outra. Em relação a andar na calçada, a Agência Nacional de Polícia realizou uma sessão de comentários públicos e recebeu muitas opiniões, como: eu ando na calçada porque é perigoso andar na rua. É errado pagar multa por andar na calçada. Então a ideia básica foi compilada e publicada. Entre elas, as regras atuais estabelecem que as bicicletas devem circular nas ruas como regra geral, mas também podem circular na calçada onde conduzidas por menores de 13 anos ou maiores de 70, ou quando houver um volume de tráfego muito alto. Então, caso contrário, é na rua. Tá? Então, vou repetir aqui para você ficar atento para o ano que vem. Para você poder andar na calçada, precisa ser menor de 13, maior de 70, ou quando o volume de carro passando na rua seja muito grande. Caso contrário, não pode andar na calçada. Além disso, como alvos de fiscalização por meio das multas azuis são atos violentos e perigosos, eles não estarão sujeitos à fiscalização, exceto em casos como dirigir em alta velocidade na calçada e forçar os pedestres a parar. Então, se estiver passando a polícia, estiver descendo um cara de bicicleta ou subindo, e o pedestre tiver que parar para esse ciclista passar, multa. Tá? Então você já sabe que a preferência é do pedestre. Mas as leis de trânsito aqui no Japão é de baixo para cima. O pedestre ele tem a preferência sobre a bicicleta tem a preferência sobre o carro tem a preferência sobre, entre aspas, o carrinho amarelo ali tem preferência sobre o carro branco, etc. Então tem esse tipo de coisa? Tem. Muita gente vai questionar isso que eu estou falando, mas tem. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Tá? A Agência Nacional de Polícia planeja anunciar sua abordagem básica para as infrações, nos quais se concentrará no futuro e torná-las conhecidas novamente junto com as regras de trânsito. Só para você ter ideia, se você andar de bicicleta alcoolizado, dá até cadeia aqui no Japão. Tempos atrás eles estavam fazendo batidas policiais na porta das estações, porque os fluxos das estações aqui, dependendo, são muito grandes. Muita gente já chega meio mamado ali e vai pegar sua bicicletinha para andar. E com isso a polícia já estava prendendo. Tá? Teve gente que foi presa por causa disso. Tá? A pessoa estava meio mamado ali, na hora que pegou a bicicletinha, a polícia pegou e cana na pessoa. Então tem que tomar muito cuidado. Tá? Quando a Agência Nacional de Polícia definiu os valores das multas para as multas azuis ali, realizou um período de consulta pública de 1 mês.
a partir de abril deste ano, recebendo 5.926 opiniões. A maioria delas sobre bicicleta andando na calçada, com comentários específicos e etc. Por esse motivo, a Agência Nacional de Polícia compilou e publicou os princípios básicos. É isso que eu estou trazendo para você aqui, já para você ficar bem ciente da situação. De acordo com isso, as regras de trânsito afirmam que as bicicletas devem, em geral, circular na via, na rua, tá? A não ser que exista uma ciclovia. Porque tem cidades, igual a cidade de Sé, que ela tem uma ciclovia no centro da cidade bem grande. Então ali a pessoa tem que andar na ciclovia, não na rua. Tá? Ela anda na ciclovia ali. Só que ela não pode andar na calçada. Porque geralmente tem a calçada, a ciclovia e a rua. Ela tem que bater só na ciclovia. Então, continuando aqui. Quando as placas e marcações rodoviárias que indicam as bicicletas podem circular na calçada, aonde pode, no caso de ciclovias. Quando as bicicletas são utilizadas por menores de 13 anos e maiores de 70 anos, com algum grau de deficiência física, quando há um volume extremamente alto de tráfego de automóveis na via, ou quando a via é estreita e andar de bicicleta na via representa um risco de acidentes. E quando é considerado inevitável que as bicicletas devam circular na calçada. Então você vê que eles fizeram regras, mas não são regras assim espartanas. Tá? Igual, por exemplo, você vê que às vezes tem viadutos que as pessoas vão subir ali, tá? Que o espaço para o ciclista é muito pequenininho. Então nesse ponto ele pode ir para a calçada, de acordo com a lei. Tá? Mas você vê que vai ter muita gente reclamando. Tá? Mas de qualquer maneira é a questão da interpretação. Por isso que é muito bom você saber as regras por si só. Por isso que eu já estou trazendo as regras, já para você ficar bem ciente da situação. A regra geral é prosseguir no centro da calçada em direção à rua por uma velocidade lenta, que permita parar imediatamente e parar temporariamente se a bicicleta estiver obstruindo pedestres. Você vê que o pedestre ele tem sempre, como é que fala assim? Fugiu a palavra. Ele tem prioridade em relação ao ciclista. Então você vê que ele fala aqui. A regra geral é prosseguir no centro da calçada, caso questão de ter que andar na calçada, por uma velocidade lenta que permita parar imediatamente. Parar temporariamente se sua bicicleta estiver obstruindo pedestres. E prosseguir na velocidade lenta, mesmo se houver ciclovias designadas na calçada, onde as bicicletas podem passar. Então, aonde tiver ciclovias, ele tem que andar de forma lenta. Não pode carcar o pé também, tá? Sair correndo na ciclovia. Além disso, as aplicações de multas azuis não serão aplicadas a quem obedecer às regras de trânsito nem andar na calçada. Óbvio. Né? Mas será limitada a comportamentos violentos e perigosos, como comportamentos perigosos que possam levar diretamente a um acidente de trânsito ou a continuação da violação da regra sem obedecer às advertências policiais. Casos específicos podem ser passíveis de aplicação de comportamento violento ou perigoso, que inclui excesso de velocidade na calçada, assustar pedestres, forçar o pedestre a parar ou continuar a andar na calçada sem obedecer às advertências policiais. Então vamos lá as multas. Andar de bicicleta enquanto usa o celular ou direção distraída, 12.000 ienes. Entrar num cruzamento ferroviário com a cancela baixada, 7.000 ienes. Ignorar sinais de trânsito, 6.000 ienes. O que isso quer dizer? Tem locais que tem o famoso tomaré. Tá? O tomaré o que é? Aquela placa de pare. Ou se não tem a placa de pare, no chão está escrito. Então você tem que, se você não tiver a placa, no chão tiver escrito, você tem que parar também. Tá? É obrigatório. Tem muito motorista que toma multa por causa disso, que ele não vê a placa de pare, mas está escrito a placa de pare no chão e ele passa direto. Aí se tem um policial ali, multa. Tá? Violar as divisões de trânsito, como andar na contramão ou na calçada, 6.000 ienes. É aquilo que eu falei para você, acabei de explicar.
Se o fluxo estiver subindo, o ciclista ele tem que estar subindo. Se ele estiver descendo, ele se lasca. Ah, japonês, e na questão da via de mão única? Não, aí, naquelas ruazinhas pequenininhas, não tem o que fazer. Tá? Mas se o fluxo tem ida e volta, você tem que seguir aquele fluxo. Ah, japonês, eu vou ter que atravessar a rua? Vai. Ah, vai. Porque é lei. Tá? Vai ficar, é Mendokusai. Mendokusai que a gente fala assim, é complicado, tá? É chato. Mas é lei. Tá? Se você não fizer isso, 6.000 ienes. Tá? Não parar temporariamente, 5.000 ienes. O que isso quer dizer? Onde tem aquelas paradas, você tem que parar. Tiver pedestres, a preferência do pedestre. Se você não parar, a polícia vê, 5.000 ienes. Dispositivos de frenagem defeituosos, como freios que não funcionam, 5.000 ienes. Então você vê que eles vão parar, vão fazer vistoria nas bicicletas. Violar regras estabelecidas pela Comissão de Segurança Pública, como andar com guarda-chuva ou ouvir música com fones de ouvido, 5.000 ienes. Então se você estiver no dia de chuva, no dia de muito sol, andar com guarda-chuva segurando na mão, multa de 5.000. Andar de bicicleta com fone de ouvido, 5.000 também. Ah, japonês, tem aquela ideia do hands-free, aquele outro fone para você atender ligações. Desde que tape só um ouvido, dependendo, eles vão deixar passar. É igual para quem anda de carro. Não pode usar fones de ouvido dirigindo carros, mas tem aquele hands-free. Tá? Então, com aquele hands-free, ele libera. Eles deixam a pessoa usar. Mas fones de ouvidos normais, para os dois lados do ouvido, não pode. Se a polícia vê, é multa. Tá? Andar sem a luz na bicicleta, sem farol na bicicleta, 5.000 ienes. Violar a proibição de andar em paralelo, né? Custa 3.000 ienes, um do lado do outro. Se tiver mais de uma pessoa andando assim, um do lado do outro. Andar de bicicleta com alguém, 3.000 ienes. Que isso? Não pode levar a gente na garupa. Tá? Se for um filho, é outros 500. Mas no caso aqui, não pode colocar pessoas atrás. Igual, por exemplo, você vê que muito em saída de escola, os adolescentes, um lá pedalando e o outro sentado na garupa ali. Não pode. Tá? Aí, parará. Então, basicamente, é isso. Tá aqui. Então, porque o resto aqui é só mais ponto de vista. Um funcionário do escritório na faixa dos 30 anos disse: vejo bicicletas em alta velocidade na calçada com frequência e quase fui atropelado. Também uso uma bicicleta e acho que a repressão com multas e ações é necessária. Então, isso agora, a partir daqui, é só ponto de vista. É o famoso POV. Mas de qualquer maneira, agora você já sabe, já está bem ciente, tá? Já está bem informado das mudanças na lei da bicicletinha, das multas da bicicletinha aqui no Japão. Tá certo? Então só tome cuidado com isso. Tá certo? E eu espero que essas informações te ajudem de alguma maneira a você se programar sua vida aqui no Japão e ter um pouco mais de conhecimento dessa parte de economia, para onde está seguindo e etc. Tá? Que o governo vai tentar arrecadar mais dinheiro ali com essa parte do BOJ e assim vai para ter mais grana. E que o 7-Eleven, junto com os outros combines, já estão vendendo em alguns locais, não são todos. Tá? Mas fica de olho. Tanto que os sacos nos combines, dependendo do local, vai ser de 1 kg, 2 kg, não vai passar disso. Então eu espero que essas informações te ajudem a você a programar a sua vida aqui no Japão e ter uma vida um pouco mais tranquila. Tá? Mais ordeira, sem riscos de multas. Tá certo? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo do canal. E eu vou ficando por aqui e Maido!